Queridos, amados irmãos, alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Estamos reunidos para uma breve aula, em alguns minutos. Nós iremos aqui aprender algo de muita importância sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho pregado com poder, o Evangelho pregado com sabedoria, o Evangelho pregado com a graça soberana de Deus. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar. Vamos compreender algo de muita importância, que não há outro Evangelho a não ser o Evangelho bíblico. Há muitos que querem pregar um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho que não é bíblico. A igreja precisa ter sempre em mente que o evangelho de Cristo, ele tem o poder de salvar, de libertar homens, libertar vidas que estão cativas. O evangelho puro, o evangelho cristocêntrico, fundamentado na pessoa soberana de Cristo, ele é poderoso para trazer luz, trazer vida e trazer a cura para a alma. Um dos grandes propósitos do evangelho pregado é falar sobre Cristo, o Cristo que ressuscitou, o Cristo glorificado. O tempo a qual nós vivemos, muitos querem pregar um evangelho podre, um evangelho contaminado. A igreja, ela precisa tomar muito cuidado. Primeiro, porque a igreja precisa zelar pela sã doutrina, zelar pela palavra de Cristo. Quando o evangelho de Cristo, ele é pregado da maneira correta, vidas são transformadas, homens são libertos, pessoas são restauradas. Um dos grandes propósitos do Evangelho é pregar a palavra para homens perdidos, pessoas que estão no mundo das trevas. O Evangelho de Cristo, ele traz vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Cristo, a misericórdia de Deus se revelou para o homem que estava cativo. A graça divina, o Cristo soberano, veio ao mundo para trazer a restauração, pregar a palavra do Pai, anunciar o pão vivo, anunciar a boa palavra. E todos aqueles que ouviram a palavra, creram na palavra, foram restaurados. Nós precisamos entender que quando o evangelho ele é pregado da maneira correta, nós sempre iremos ver e observar Cristo sendo glorificado através da pregação bíblica, através da pregação cristocêntrica. O apóstolo Paulo pregou, anunciou a mensagem de Cristo. Paulo tinha zelo pela palavra do Senhor. Paulo amava a palavra do Senhor. E dentro de nós precisa ter a chama do Espírito ardendo para que o Evangelho seja pregado. Por isso, lembre-se, pregue o Evangelho. Seja um pregador bíblico, cristocêntrico. Muitos querem trazer mensagens doentes, mensagens que não traz vida, mas a igreja precisa zelar pelo bom conteúdo. A palavra de Cristo, ela precisa estar em nós, vivendo em nós e governando a nossa vida. Por isso, conselhos importantes: zele pelo Evangelho, pregue o Evangelho, porque o Evangelho pregado com poder, com graça e pelo poder do Espírito Santo, vidas irão crer em Jesus, irão ser salvas pelo poderoso Evangelho de Jesus.
porque Deus ele é soberano, e aonde há a palavra pregada, aonde há a mensagem pregada, Cristo é glorificado. Vivemos em um tempo onde Cristo não é mais exaltado em muitas pregações. Cristo não é exaltado em muitas mensagens, porque o homem não quer ter compromisso com a palavra bíblica. O homem quer anunciar o seu evangelho, o seu pensamento. Por isso, lembre-se, a igreja que carrega o conteúdo bíblico e saudável, ela precisa zelar, tendo sempre firmeza em pregar a boa palavra, zelando pela mensagem da verdade, amando a palavra da verdade e indo em frente, anunciando esse poderoso evangelho. Lembre-se, o obreiro precisa estar preparado para toda a boa obra. Soldados valentes, crentes preparados, crentes bíblicos e transformados pela palavra, precisam zelar pelo bom conteúdo. Não deixe que ninguém te engane com palavras falsas. Não deixe que ninguém te engane com um evangelho podre. Não deixe que ninguém te engane com uma nova pregação. Não deixe que ninguém te engane com invenções. Lembre-se, zele pela palavra. Por isso, estude, leia, medite, porque aquele que tem uma vida enraizada na palavra, aquilo que ele anunciar, pregar, irá pregar com firmeza. Porque nos dias atuais, muitos já não querem compromisso com a Bíblia. Mas eu quero que você entenda, faça a diferença. Seja um bom pregador do Evangelho. Seja um bom mensageiro de Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como Cristo habitava em Paulo, assim como Cristo governava Paulo, assim como Cristo reinava em Paulo, assim como Cristo dominava Paulo, controlava Paulo, que esta palavra, que o Cristo da Bíblia, controle a nossa vida, controle o nosso coração, controle o nosso pensamento, controle as nossas atitudes, e que o Evangelho de Jesus esteja cada dia governando a nossa mente, que a palavra da cruz esteja encarnada dentro de nós, fazendo efeito em nós, libertando a cada dia o mal, aquilo que não provém de Deus, que não esteja governando a nossa vida, porque nós somos o templo do